Peniel, lugar de transformação. Tá aparecendo aí? Tá, né? Uma vez mais, tema da mensagem: Peniel, lugar de transformação, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 32. Deixe marcado no capítulo 32 de Gênesis, que será o texto base da mensagem hoje. Glória a Deus. Gênesis 32, quem achou diz amém. Você lembra, irmãos, que quando Jacó, ele ainda estava com seu pai, sua mãe, mãe, consegue convencer Jacó a enganar Isaac. Rebeca, juntamente com Jacó, planejam e executam esse plano de que Jacó fosse o abençoado. A verdade é que quem lê a palavra de Deus sabe que nem precisava. Não precisava, porque o Senhor Deus, Ele mesmo já havia dito, antes mesmo dos garotos nascerem, que haviam dois povos sendo gerados no ventre de Rebeca, e que o maior serviria ao menor, ou seja, o mais velho dos gêmeos, que nascesse primeiro, seria servo do que nascesse em segundo lugar. Deus já tinha dito isso. Mas ela, como amava mais a Jacó, estava mais apegada a Jacó, então ela decide e executa um plano juntamente com ele de enganar Isaac e fazer com que ele, Jacó, tomasse a bênção de Isaac, a bênção da primogenitura. O primogênito, você sabe, ele recebia 2 vezes mais a herança, mais do que qualquer um. E quando Esaú descobre que Jacó tinha enganado, ele jurou seu irmão de morte. E para não morrer, Jacó então vai embora da sua terra e vai morar em Padã Arã, junto com Labão, irmão da sua mãe. Mas passados muitos e muitos anos, Jacó ali já tendo trabalhado muito, se esforçado muito, e vendo que Labão não tinha um coração aberto para ele, Jacó tendo trabalhado tanto e percebendo que não dava mais para ficar naquela terra, Deus também viu e deu uma ordem para que ele retornasse. Amém? Então Deus disse para Jacó: olha, chegou a época. É época de você retornar, então retorna para sua família. Mas quando ele pega tudo que é seu, os seus 11 filhos, as suas 4 esposas. Meu Deus, só Jesus, né, irmão? É muita coragem, não é? 4 esposas, a Jesus de Nazaré. Diz a Bíblia que ele manda alguns batedores, alguns homens na frente para saber como é que estava a situação. E a palavra de Deus nos diz então que os homens voltaram e disseram: teu irmão está vindo para te encontrar. E ele está vindo junto com 400 homens. Quando Jacó escuta que Esaú está vindo, encontra ele, e não está vindo só, está vindo com 400 homens, o coração dele se atribula. Lembra que ele saiu jurado de morte? E diz a Bíblia então que Jacó, ele tem um encontro diferenciado com Deus. Vamos ler a partir do verso 9. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e o que? Fartiei bem. E fartiei bem. Vamos ler de novo? Torna-te a tua terra e a tua parentela, e fartiei bem. Então ele vai confiado na palavra de Deus. Eu coloquei assim: seguir a orientação de Deus. Atenção a isso, obreiros, ouçam com atenção. Seguir a orientação de Deus não impede que lutas aconteçam e que os sentimentos sejam fortes. Mesmo você tendo certeza: pastor, eu tenho certeza de que o caminho que eu estou seguindo, de que a direção que eu estou tomando é o melhor para mim. Foi Deus quem confirmou no meu coração. Ainda assim, não significa que você não tenha lutas,
que você não tenha adversidade, que você não tenha problemas, que você não tenha, sabe, a ação do mal para tentar te barrar, para tentar fazer você sofrer. E isso também não impede que os sentimentos sejam fortes. Como assim, pastor? Sentimentos fortes significa, às vezes o medo bate, a preocupação bate. E agora, o que eu vou fazer? E agora, como é que será? Meu Deus do céu, meu pai, tá tudo estranho, tá tudo complicado, tá tudo difícil. O que eu tenho que fazer? Irmão, seguir. Minha irmã, seguir em frente. Seguir em frente. Mesmo que os sentimentos estejam agitados. Nós não podemos nos guiar pelo que estamos sentindo. Você está me entendendo? E eu digo sempre uma coisa para os irmãos. Quando eu estou em atendimento com as pessoas, eu digo muito isso. Tudo bem quando não estiver bem. Tem gente que não entende isso. Como assim, pastor? Tudo bem quando não estiver bem? Então é para estar ruim? Não. É para estar bem dentro de você. Mesmo que fora esteja agitado, mesmo que fora esteja difícil, dentro de você tem que estar bem. Porque a paz que a Bíblia promete não é a ausência de problemas, não é a ausência de guerra, mas é controle, equilíbrio. Amém? É estrutura dentro de você para ter forças para enfrentar, seja o que for, venha o que vier. Você está me entendendo? Vamos avante. No verso 10, diz assim, Jacó falando: menor sou eu que todas as beneficências. Olha isso. A bondade do Senhor é tão grande que eu não alcanço. Eu sou menor, eu sou pequeno. O Senhor tem me abençoado bastante. O Senhor tem sido bom para comigo. E ele diz: eu sou menor também que o quê? Que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo. Quer dizer, o Senhor é bom e o Senhor é fiel. Eu sou pequeno. Ele está reconhecendo a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus. Ele diz: porque com o meu cajado passei esse Jordão. Eu só atravessei o rio. O que eu tinha? Só o cajado. Não tinha mais nada. Eu estava realmente sem nenhum recurso. Eu estava sem nenhum amparo. Já sentiu isso? De você olhar para um lado e para o outro e falar: e agora? E agora? O que eu faço? Está me entendendo? E agora ele diz: me tornei em dois bandos. Quer dizer, eu tenho tanta gente comigo que agora somos dois grupos grandes. É reconhecer a bondade e a fidelidade de Deus. Tem gente que não reconhece. É incrível de perceber, irmãos, como tem pessoas que só conseguem reclamar pelo que não tem, mas não conseguem ser grato pelo que tem. Me ajude perguntando ao seu irmão: você tem alguma coisa para agradecer? Tem alguma coisa que você possa dizer assim: pastor, eu sou grato por isso aqui eu sou grato. Sou grato. Grato a Deus por isso. Domingo, estava conversando a pastora e eu ia até dizer isso à Vânia, mas nem falei porque eu tinha tanta coisa que fui esquecendo, né? A gente falando assim, como a gente ficou orgulhoso, né? De ver Débora, um carrão desse tamanho, né? Pitotinho de gente, um carrão mal do mundo, né? E eu caladinho na minha, só observando. Aí Carla falou: ô filho, fiquei até emocionada a ver Debinha dirigindo. Pois é, irmãos. Aí, olha para a Vânia, olha todo mundo aí para a Vânia. Será que ela tem o que agradecer, irmão? Tem, pastor. Porque o genro é um bom marido, certo? E tem carro. É por isso que tem que agradecer? É por isso também. Também. Mas não somente isso. Irmão, se nós olharmos para a nossa vida, há muita coisa a ser grato. Há muita coisa que devemos agradecer a Deus. Pastor, mas para mim está difícil, porque eu não estou nessa coisa de vitória, eu estou na luta. Pelo contrário, parece que eu estou dando marcha ré. Eu estou perdendo ao invés de ganhar. É nessa hora
onde você realmente prova sua confiança a Deus, em Deus. Porque muita gente, de novo, só consegue agradecer pelo que tem. Não é assim não, pastor? Não. Esse é o mistério. O verdadeiro servo do Senhor agradece até pelo que não tem. Por quê, pastor? Porque crê que vai receber. Irmãos, entenda uma coisa muito importante sobre a fé. A fé não é necessária para aquilo que você tem. Eu não preciso ter fé, por exemplo, para ter um teclado desse modelo. Ele já está aqui. Eu não preciso ter fé para ter um tripé da câmera. Já está aí. Para que eu preciso de fé? Para aquilo que eu não tenho, mas preciso. Só que as pessoas de Deus, elas têm um segredo que todos nós temos que entender. Que segredo é, pastor? Ser grato antes mesmo de receber. Essa é a grande diferença na vida de muita gente. Porque quando você é grato, mesmo antes de receber, meu irmão, é como se você acelerasse o processo. Porque a glória que Deus quer já está recebendo. Amém? Tá claro isso? Olha o que diz em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não tenha segurança no teu próprio entendimento. Diz mais, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconheça Deus. Mas pastor, na luta, reconheça a Deus. Na dor, reconheça a Deus. Vocês têm ideia, irmãos, de quantas vezes eu já estive aqui pregando agarrado aqui no... Ah, meu Deus, o rim doendo. Quantas vezes só dava tempo de dizer amém, e teve vezes nem isso. No meio do caminho tinha que me deitar. Quem já teve crise renal sabe como é que é mesmo. A força vai embora ligeiro. Você não tem força de ficar em pé. Mas eu não desisti. Eu perseverei. E se eu disser para você que vez ou outra ainda aparece outra pedra? Significa o que, pastor? Que somos seres humanos. E sendo seres humanos, pode acontecer problema, irmão. Pode acontecer. E não é uma autorização, não estou autorizando, não é uma ordem para o mundo espiritual para mandar problema para nós, não. Eu estou falando de fato, acontece problema com todo mundo e Jesus deixou isso claro. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas, esse mais é que é o problema. Porque ele avisou, vai ter aflições, mas tenha bom ânimo. Aí a pessoa tem um mau ânimo, olha para a cara do teu irmão aí. Está com cara de animado? Olha, pastor, é assim, mais ou menos. Pois é, bom ânimo, eu vou vencer, vai dar certo. Como? Não faço ideia. Quando? Também não sei. O que eu sei é que o meu Deus não falha. Amém? Vamos adiante, diz mais. Jacó falando, livra-me, peço-te, do quê? Da mão de meu irmão, da mão de Esaú. Por que razão? Porque eu o temo, eu tenho medo dele. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Eu estou com medo dele acabar com toda a minha família. Eu não sei se você já teve essa péssima experiência, irmãos, de ter medo de morrer. Mas quem já teve, sabe a aflição que é. Como isso abala as estruturas. Você ser ameaçado de morte. Não é brincadeira, tá entendendo? Mas a grande questão é quando o medo e os pensamentos catastróficos nos afligem. A pessoa está boazinha, irmão, está no cantinho dela, nada acontecendo demais. Os problemas são os mesmos. Mas daqui a pouco vem um pensamento. E o pensamento é como se vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Ou como se diz os jovens hoje em dia, né? Vai dar ruim. Eita, pastor, misericórdia. Não vai dar bom não, vai dar ruim o negócio. Meu irmão, para com isso.
Pensamentos têm o poder de influenciar seus sentimentos. Então tome cuidado. Quantas vezes eu estou, trabalhando ou na faculdade ou em trânsito e vem um pensamento. Só que eu consigo já. Eu falo, opa. Muito obrigado, quero não. Quero pensar nisso não. Quero pensar em nada de ruim não. Eu não quero. E eu foco em outra coisa. Mas tem gente que não. O pensamento vem ruim, pensamento mau, intrusivo. Ele é intruso mesmo, você não pediu para pensar isso. Você nem quis pensar isso, mas ele vem. Aí a pessoa fica alimentando. Daqui a pouco o sentimento ruim começa a tomar conta da alma da pessoa. Daqui a pouco ou ela está triste, ou ela está com raiva, ou ela está irada, ou ela está decepcionada, ou ela está magoada. Meu irmão, não alimenta sentimento ruim não aceite. Amém? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz isso. Olha o que está escrito aqui, o que Paulo recomendou aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. Tanto que eu falo desse versículo, irmão. Irmãos, tanto que eu repito isso aqui, irmãos. Paulo disse, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é o quê? Honesto, tudo que é o quê? Justo, tudo que é o quê? Puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que ela está pensando? Coisa ruim, meu irmão? De má fama, de fofoca, de coisa ruim? Não quero saber disso não. Eu não quero ouvir. Faz que nem Bia. Não dê audiência. Amém? Você acha que eu vou esquecer disso? Nunca mais. Você fala essas coisas perto de mim, já era. Eu não esqueço mais não. Continuando, ele fala. Versículo 12. Gênesis 32, 12. E tu disseste, Jacó falando com Deus, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele está falando com Deus, orando, irmãos, mas ele cita a promessa. Esse é um segredo que os cristãos estão perdendo. Não oram mais a palavra. Vou falar devagar. Não oram mais a palavra. Pastor, o que é orar a palavra? É incluí-la na sua oração. Porque você vai estar orando citando a própria lei de Deus, citando a própria palavra de Deus. Senhor, está aqui, está escrito. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Como foi? Com a palavra. E olha que Satanás às vezes tenta usar também a palavra. Satanás também usa a palavra. Mas quando você conhece a palavra, trabalho perdido. Porque ele vai usar distorcendo, mas você vai usá-la como verdade. Amém? Você sabia disso? Ele vem, pega um pedacinho da palavra que é distorcer e apresentar para você. Pergunta para o teu irmão, já fizeram isso contigo já? Comigo muitas vezes. Muitas vezes, você não faz ideia. Mas você pega a própria palavra e fala, está escrito. Mas está escrito, mas também está escrito. Mas está escrito, mas também está escrito. Chega a hora que ele não tem mais saída, irmãos. Amém? Coloque a palavra de Deus na sua oração. Agora não lê a Bíblia. Só lê na igreja. Como é que faz? Não, tem que ter comunhão com o Senhor. Amém? É muito importante que você anote esse versículo. Muito importante, anote ele. Isaías 43, 26. Isaías 43, verso 26 diz, Deus falando através do ministério do profeta, procura lembrar-me, entremos em juízo juntos, juntamente. Não entre sozinho. Vamos entrar juntos. Apresenta as tuas razões. Aí você poderia perguntar, pastor, mas quais são as minhas razões? A palavra de Deus. Como assim, pastor? Está uma perturbação dentro da sua casa, perturbação dentro do seu lar. Aí você fala, Senhor, está escrito na tua palavra, Salmo 1. Olha aqui, ó. Olha o que a palavra de Deus diz também, pai. Olha aqui também, ó. Olha essa também. Você não sabe, irmão. Tem que saber. Quando eu digo você não sabe, é uma forma genérica de falar. Eu não estou acusando você aqui que não lê a palavra. Entende? É
É uma forma genérica de falar, porque às vezes a pessoa se sente acusada e não é o que eu quero fazer. Só estou alertando você. Alertando você. Diz aí para mim, pastora, qual é a palavra de Deus que fala sobre o homem de Deus e como é que vai ser a casa dele? E tudo lhe irá bem. Amém? Feliz será. Mas a quem esse? Aquele que teme ao Senhor. Então, se você é esse, pastor, eu tenho muito respeito pelas coisas de Deus, eu temo muito ao Senhor, temo muito a Deus. Então, a palavra tem que cumprir na sua vida. Eu quero ser feliz. As coisas têm que ir bem para mim. Tudo bem que tem problemas, mas não pode ser só problemas. Não pode ser só aflição o tempo todo. Que coisa é essa? Que negócio é esse? Aí não, aí tá demais. Porque uma coisa é uma provação, outra coisa é viver na miséria. Uma coisa é ter um problema financeiro, outra coisa é tudo dar errado sempre para a pessoa. Se tudo dá errado sempre, então alguma coisa está errada. E eu garanto que não é na palavra. Não é na palavra. Então o que eu faço, pastor? Eu vou para a palavra. Se ela é verdade, se nela está sempre certo, eu vou para onde? Para a palavra. Amém? Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Isso é oração, tá? Apresente as tuas razões, é a palavra de Deus, para que te possa justificar. Para Deus poder julgar bem a sua causa, é importante que você apresente a palavra. Está aqui, Senhor, ó, meu direito aqui, ó. Meu direito, a minha razão, porque de mim mesmo eu não tenho. Se fosse tirar de mim mesmo as minhas próprias justiças, não tem nenhuma. Eu não sou justo, eu sou justificado por Deus. Eu preciso que o Senhor me perdoe para que eu possa me tornar justo. Então, não é a minha palavra, é a tua palavra. É ela quem diz, e eu creio nela, estou fazendo ela se cumprir na minha vida. Amém? Você está me entendendo? Verso 32. Perdão, verso 13, capítulo 32 de Gênesis, verso 13. E passou ali Jacó, né? Passou ali aquela noite. O que ele fez? Tomou do que lhe veio à sua mão, ou seja, do que ele havia conquistado, do que ele havia adquirido trabalhando lá com o tio dele. Ele tomou um presente para o seu irmão Esaú. Agora, atenção ao presente. Preste atenção no presente que ele mandou. Presente. Quantas cabras? 200. Quantos bodes? 20. Agora você imagine você ter... Está alto demais. Você ter 200 cabras. Você ter 200 cabras e coloca 20 bodes. Daqui a 5 anos, hein, Ailton? Vai ter quantas? Entendeu? Ele já está dando negócio para multiplicar. Além, irmão, você já pensou em 200? É cabra, meu filho. É um bocado de cabra. Fora isso, ele mandou quantas ovelhas? Também 200. Quantos carneiros? Também 20. Já vão quantos animais? 440 animais. É muito? Bastante. Mas não foi tudo. Ele mandou também 30 camelas de leite com suas crias. 30. Achando pouco, ele mandou mais 40 vacas e 10 novilhas. Se não fosse tudo, ele ainda mandou 20 jumentas e 10 jumentinhos. Pense no presente. A turma que é do interior como eu, meu irmão, tem ideia de que isso é muito recurso. Isso é um bocado de dinheiro, meu filho. Era naquela época, ainda é hoje. Ele mandou com força, como vocês dizem aqui em Natal. Presente grande. Amém? O que isso tem a ver, pastor? A Bíblia fala do presente
Mas ela fala do presente em dois contextos principais. Não únicos, mas principais. Um deles, reconciliação, que é o que Jacó está tentando fazer. Um presente para tentar aplacar a ira do seu irmão e reconciliar os irmãos. Outro contexto, suborno. Se você puder, anote isso. Em Provérbios 18, 16. Provérbios, capítulo 18, verso 16, diz: o presente do homem, em outras versões irá dizer, o presente que o homem dá, faz o quê? Alarga-lhe o caminho. Provérbio 18, 16. O presente que o homem dá, faz o quê? Alarga o seu caminho. O que mais? Leva-o à presença dos grandes ou príncipes. Pergunta para o teu irmão: você costuma dar presentes? Ou é sovina toda a vida? Dá presente? Atenção a isso. Diz em Provérbios 17, 23: o ímpio que comete impiedade, ele tira o presente do seu seio para perverter as veredas da justiça. É uma outra forma de dizer, ele recebe o suborno escondido para distorcer o que é justo. Geralmente aqui está falando de autoridade. Suborno. Eu, me perdoe se você vai me ter como uma pessoa muito exigente, mas eu não concordo, irmãos, com eu precisar andar com 50, 100 reais na carteira para dar a algum guarda quando eu passo numa blitz. Não concordo. Ah, pastor, mas é porque estou irregular. Então, meu irmão, luta para estar regular. Luta para ficar certo. Porque quando você convence alguém a não cumprir a lei para receber dinheiro por isso, o nome é corrupção. Você está corrompendo alguém, ou está sendo participante da corrupção que ele já pratica. Eu não concordo. E sim, eu andei um tempo na minha juventude sem habilitação. Andei, mas eu sabia que se me pegassem eu ia ter que voltar a pé ou ligar para alguém me buscar. Eu não dava com dinheiro, porque é errado. E a gente começa assim, irmãos, fazendo vista grossa em algumas coisas, deixando passar, para depois não perceber as coisas piores. E diz aqui, olha, em Êxodo 23, verso 8: também presente não tomarás, porque o presente cega o que tem vista e perverte a palavra dos justos. É uma outra forma de dizer, fazer vista grossa. Gente que recebe presente para fazer vista grossa, né? Para não estou vendo, deixar passar e perverter a palavra do que está certo. Será que isso existe hoje ainda, irmãos? Hein? Você entra na causa, por exemplo, contra um grande empresário que tem recursos para contratar grandes firmas de advocacia e tentar corromper um juiz, um negócio, um desembargador. Eu não estou dizendo que acontece, eu estou perguntando a vocês, será que acontece? Será que o pequeno sempre ganha? Ou existe injustiça? Pessoas que são, colocadas numa situação injusta, ela perde o direito porque outra pessoa tem mais recursos. A Bíblia diz que está errado isso. Não faça, não aceite. Amém? Ah, pastor, é muito radical. Alguém vai achar, mas é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Vamos à frente, irmãos. Verso 16. O que Jacó fez com essa ruma de animal, esse monte de presente que ele está mandando? Deu na mão de quem?
dos servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante de mim e ponde espaço entre rebanho e rebanho. Ele falou assim: olha, não vai tudo junto, porque indo tudo junto de uma vez só, talvez não cause o impacto que é preciso. Você tem que ter paciência, irmãos. Às vezes você quer tudo de uma vez só, de uma hora só. Não, pastor, mas porque eu preciso, porque eu quero. Não, na maioria das vezes não é nem porque precisa. Na maioria das vezes é ansiedade para querer ter logo. E a pessoa não tem paciência de ir ajustando ali aos poucos. Talvez se Jacó mandasse tudo de uma vez, Esaú ficaria: rapaz, o cara vai estar podendo, né? Mas não daria tempo do coração acalmar. Jacó agora usa de estratégia. Ele manda dividir em 3 grupos de presente. E manda colocar espaço entre eles, para dar tempo, sabe, de Esaú sentir, observar. Rapaz, olha aí, rapaz, né? As cabrinhas. Olha, agora é ovelha. Olha, agora é camelo. Olha, agora é vaca. Você está entendendo? Dá tempo dele ser impactado com isso. Eu chamo de quê? De ter estratégia. É preciso ter estratégia. Fazer as coisas de forma racional e ordenada, organizada. E não tudo, sabe, de qualquer forma. Isso é muito, muito importante. Jesus disse uma coisa muito estranha para algumas pessoas, porque parece que ele está falando de algo aleatório. Mas olha o que ele disse em Lucas 14, no verso... É só o 28, está aqui 27 e 28, mas é só o 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos, para ver se tem com o quê? Acabar. Pensar primeiro, calcular primeiro. É estratégia. O que ele está falando aqui para a gente? Dê um passo de cada vez. Se precisar recuar um pouquinho, para tomar fôlego, faça. Mas faça de acordo com o que é possível. Amém? Tá claro? Chegando ao final já. Verso 24. Jacó, porém, ficou o quê? Só. E lutou com ele um homem até que a alva subiu. Ficou só. Atenção. Existem lutas que não devemos, repito, não devemos lutar sozinhos. Você pode repetir isso comigo? Existem lutas que não devemos lutar sozinhos. Tem gente, irmãos, que sofre desnecessariamente porque não pede ajuda. Você pode segurar na mão do seu irmão aí? Mexe com essa pessoa perto de você e diga: peça ajuda. Peça ajuda. Para que sofrer só? Se agoniar sozinho, por quê? Peça ajuda. Existem lutas que não dá, não é possível. Não importa o quanto você tente, não importa o quanto você queira, não importa o quanto você se esforce. Existem lutas que não é possível lutar só. Precisa de quê? De ajuda. Amém? Aí a Bíblia dá vários exemplos. Eu não teria tempo para esgotar esse assunto, mas exemplo, Josué, né? Gideão, Jefté, Davi, foram homens que formaram exércitos para lutar contra os inimigos. Se eles fossem só, não teriam dado conta. Então pare de ser cabeçudo. A pessoa, irmã, para com isso. Pede ajuda, meu. Pede ajuda. Fala: olha, não está dando não para mim sozinho não. Pode dar uma força? Eu sou uma pessoa tão difícil de pedir ajuda, irmão, você não tem ideia. Você não tem ideia de como eu não tenho, sabe, facilidade de estar pedindo coisa pessoal para mim. Eu ainda peço para a obra, para mim, meu irmão, só Jesus, tá? Mas até eu tem hora que tem que vencer a vergonha, tem que vencer a timidez, tem que dizer: não, não dá não, sozinho não vou conseguir. Tá claro que eu não vou conseguir. Preciso de ajuda. Amém? Você pode dizer de novo para essa pessoa: peça ajuda. Para com essa coisa de dizer: não está vendo não? Tá não. Às vezes a pessoa está passando à sua frente e não está percebendo a luta que você está. Então pare com isso e peça ajuda. Amém?
Em contrapartida, existem lutas que é você que tem que lutar sozinho. Alguém aqui já assistiu luta de boxe? Já? Então você sabe o que significa isso. Existem lutas que você vai lutar sozinho. Vai ter técnico ali perto, vai ter equipe ali perto, apoiando, incentivando. Mas não entra no ringue. Quem entra é você. Aí a pessoa às vezes faz uma salada mista, irmão. A luta que é pra ela lutar só, ela quer os outros. A luta que é pra pedir ajuda, ela quer só. É uma confusão mal do mundo. Misericórdia, meu irmão. Organize as coisas. Se você não está percebendo, pastor, eu nem percebo. Só vejo tapa voando por tudo que é lado, cadeira. Meu Deus do céu. Então peça a Deus, Senhor, organiza aqui minha cabeça. Tá meio bagunçado o negócio aqui. Eu estou fazendo as coisas meio contrário do que é para fazer. Quando é só, eu quero que todo mundo vá comigo. Quando é para me pedir ajuda, eu não quero ajuda de ninguém. Eu digo, eu me viro. Vou usar a expressão de vocês. Eu dou meus pulos. Olha pro teu irmão aí. Olha aí. Diz, vai, canguru. Onde é que tu vai com esse negócio de sozinho? Não, meu irmão. Organize as coisas. Se você não percebe, diga assim, eu não percebo. Eu só sinto que está errado. Mas eu nem sei onde é que está errado. Só sei que está errado. Porque está dando errado. Ele vai te mostrar. Ele vai te dizer aqui, ó. Aqui você era para ter pedido ajuda. Aqui você não dá conta sozinho. Você não vai conseguir sozinho. Com ajuda vai ser fácil, ó. Não vai nem pesar para os outros. Porque aí um pega de um lado, outro pega do outro, outro pega do outro, levanta. Mas não, tá você, certo? Feito um doido no meio da rua, equilibrando meio mundo de peso na cabeça, reclamando. Irmãos, a cena que vem na minha cabeça é incrível. É aquele tipo de pessoa que alguém chega e fala assim, fulano, quer ajuda? Quero não. Ainda é grosso com a pessoa. Quero não. Não dá 10 minutos você escutar a pessoa reclamando. Dá bem, ninguém me ajuda. Você tá doido, irmão? Vai infernizar a vida de ninguém. Sai pra lá. Deixa a pessoa doidinho. Você se oferece ajuda, não quer. Daqui a pouco fica soltando piada. Como é que pode isso? Vai pro teu irmão. Pergunta se tu tá bem. Tá bem, tá? A cabeça assim, tá funcionando tudo legal, tá perfeito. Como é que tá a coisa? Eu ofereço ajuda, não quer. Quando me afasta, reclama. Vai pra lá, rapaz. Você tá entendendo? Eu ri porque vocês estão rindo. Não faço ideia do que estão rindo, não. Eu acompanho. Deve ser alguma revelação aí de Deus aí. Tá? Verso 24. Jacó, porém, ficou só. Lutou com ele um homem. Agora, a outra parte. Ó. Até que a alva subiu. Uma vez eu ministrei isso numa academia de jiu-jitsu, irmãos. Falando para eles, os lutadores. Eu falei, olha, vocês são bons mesmo? Vocês já lutaram com o caboclo a madrugada toda até de manhã? Tá? Então, vocês estão fraquinhos, porque Jacó foi a noite toda, meu filho. E de espada, querido. Você sabe muito bem que você segura uma coisa por alguns segundos, tem um peso. Segura aquela mesma coisa, de 1 quilo, por exemplo, por 20 minutos, por 30 minutos, para tu ver. Imagina a espada cantando. Jacó ali a noite toda. Amém? O que é isso, pastor? Lutar até o dia raiar. Irmãos, é um símbolo de persistência, de força, resiliência, né? Durante a escuridão. A escuridão aqui tanto é noite, literalmente noite, mas pode representar aqueles momentos ruins da vida. Aqueles momentos onde sua cabeça não está funcionando bem, seus sentimentos são bagunçados. Você não sabe a saída certa, a porta certa para ir, tudo bagunçado. Mas você ter resiliência, não abandonar, né, o seu trajeto, não abandonar o seu desígnio, ficar ali preparado, né, até o dia raiar. Porque sempre vai vir um novo tempo, amém? Olha o Salmos
Salmo 30, que lindo, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você já prestou atenção que quando você está pensando num problema à noite, ele não tem o mesmo peso do dia seguinte. Continua difícil, mas quando você consegue dormir, relaxar um pouco, e tem gente que nem relaxa, só apaga. Mas se você consegue relaxar um pouco, você vai ver no outro dia que o problema não é tão grave quanto parece. Ele pode ser difícil, ele pode ser muito difícil, mas você vai ter respiro, você vai ter um certo alívio. Amém. Amém. Diz mais no verso 25, Gênesis 32, 25. E vendo este quem? Que lutava contra Jacó, que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. É uma coisa forte. Eu estava lendo isso e maravilhado mais uma vez, né? Porque quem ensinou essas habilidades de luta para Jacó? Qual era a profissão dele? O que ele fazia? O que é que ele fazia? Pastor. E pastor fica treinando de espada, irmão? Não. A arma de pastor é o quê? Funda, cajado, vara. Mas provavelmente Jacó se interessou e falou: não, eu tenho que me proteger, tenho que proteger minha família. Como é que eu vejo isso? Habilidades que ninguém sabe que você tem, nem você sabe que tem, mas elas vão vir à tona na hora da luta. Amém? Já aconteceu com você? De fazer uma coisa que não sabia fazer, mas porque era necessário? Já, irmãos? Me falem, pelo amor de Jesus de Nazaré. Fica assim, olha para mim assim. Eu não sei ler pensamento, tá? Se você não sabe, psicólogo não adivinha não, tá? Você tem que falar. Eu tô olhando para mim assim. Eu acho que na cabeça de vocês estão balançando a cabeça, né? Só pode ser. Fica tudo assim, ó. É, irmãos? É, irmãos? Pelo amor de Deus. Vou perguntar de novo. Já aconteceu com você de na hora de uma luta fazer uma coisa que nem sabia que sabia fazer? Pois é. Na hora da luta vem à tona. Não tem tu? Também eu. E fazer o quê? É isso sim que vai. Amém? Eu coloquei aqui a lembrança de quem? De Davi, irmãos. Quando o rei Saul precisou de alguém que tocasse, um dos servos de Saul disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé o belemita. Olha isso. Sabe tocar. Toca bem. Era o requisito. Eles queriam um músico. Mas olha o que o rapaz falou sobre Davi. Ele sabe tocar. Ele é o quê? Valente. É o quê? Animoso. O cara tem muito ânimo. O cara, sabe, ele alega o negócio, ele bota pra cima. O que mais? Homem de guerra. Como é que ele era homem de guerra, irmão? Lá no meio do mato com as ovelhas. Até hoje isso é um mistério para mim. Como é que esse rapaz sabia que Davi era homem de guerra, se Davi ainda era um menino, um rapazinho, e vivia tomando conta de ovelha? Amém? Sisudo em palavra, quer dizer, o caba diz, o caba faz. Homem de palavra, o que mais? Gentil presença. E o principal, o Senhor com ele. Lá no pastorzinho, escondido lá no meio, ninguém está vendo. Deus está vendo. Deus sabe suas habilidades. E muitas delas só vão se tornar conhecidas, públicas, em horas de luta. Porque você vai se colocar na frente para lutar. Porque você vai se colocar na frente para ajudar. Amém? Amém? Diz que ele tocou na juntura da coxa. Alguns especialistas dizem que provavelmente era o nervo ciático, né? Eu chamo de as cicatrizes e experiências da batalha. Existem cicatrizes que são no corpo. Quem tem cicatrizes? Alguma visível aí que esteja fácil de ver? Dá uma olhadinha para ela aí. A cicatriz. Você lembra exatamente o que foi?
porque foi. E algumas são de batalha mesmo, de luta mesmo. Não no sentido de luta de briga, mas no sentido de batalha do dia a dia, necessidade. Quem se queimou já? Se queimou? Pastor, já me queimei, pastor, tem marca de queimadura. O que mais? Cirurgia. Pois é. Você tem experiência nisso. Eu chamo isso de o preço de quem somos. Eu tento explicar para alguns irmãos, embora para alguns seja um mistério, não sei porquê, que o altar, ele não é uma escolha. Quem está no altar não escolhe estar no altar. É chamado para estar no altar. É uma escolha de Deus. Ela nunca pode ser uma escolha da pessoa. É sempre de Deus. Mas o estar no altar, irmãos, exige um preço. É interessante, porque você não escolhe estar e ainda tem que pagar para estar. E muitas vezes quem está olhando de fora só consegue ver os pormenores, entre eles a autoridade. Aí eu queria ser pastor para me poder mandar. Vem para tu ver. Você não manda nem você. Você está aqui, você não manda nem você. Sabe onde é que eu queria estar? No meu quarto. Eu queria estar no meu quarto agora, na minha casa, no meu quarto, com um fonezinho, abafador no ouvido, ouvindo o silêncio. De preferência, certo? Escrevendo alguma coisa, estudando alguma coisa. Pastor, você não gosta de estar na igreja? Não, eu amo estar na igreja. Mas como todo qualquer ser humano, tem dia que eu estou cansado. Tem dia que eu estou precisando descansar. Tem dia que eu estou precisando repousar. Mas nós aqui não temos escolha. Por quê? Porque sabemos o final da carreira. Como assim o final da carreira, pastor? Está escrito: aquele que põe a mão no arado e olha para trás significa retrocede, abandona, desiste. Diz o texto: não é apto para o reino. Interprete isso. Não é apto para o reino. Se fosse um concurso público e você fizesse e no dia do resultado está o seu nome, inapto, o que significa? Você não pode. Não significa nem que você não tenha condições, porque às vezes tem condição, mas naquele dia está nervoso, naquele dia estava com dor, naquele dia estava com a cabeça agoniada, não respondeu bem alguma coisa, trocou alguma coisa. Ou como alguns fazem, né? Quando é para marcar a coluna e o cartão de resposta. Aí a pessoa erra um e coloca o resto tudo errado. Errou, entende? Era para começar aqui no B, aí a pessoa começou no C. Aí o resto tudo foi errado, marcando tudo errado. Acontece, ou não? Ou não? Ou dá um nervoso, dá um branco e a pessoa não lembra de nada na hora. Ela sabe, mas na hora não lembra. O que significa inapto? Não está preparado. Por algum motivo não está preparado. Mas não está preparado para o reino? Isso é grave. Isso é muito grave. Então, é o preço de quem somos e o preço do lugar que ocupamos. Isso não está dissociado, irmãos, isso não está separado. Quem olha a sua vida acha que é fácil. Você sabia que as pessoas acham que a sua vida é fácil? Quem olha para a sua vida acha que é fácil. Fala assim, não, isso eu vou fazer também. O problema tem um eu. Eu tenho problema, essa pessoa? Olha para o teu irmão aí, olha aí para os irmãos aí. Tá? Olha uma daguia dessa de verde, cheia de esperança. Isso tem lá problema, irmão. Ai, sorrindo, isso tem. Aí, ó. Vida leve, só arrebia aí, ó. Floral. Tá? Igual a Havaiana. Só na paz, ó, só na. Vá viver, meu filho. Vá viver. Você vê a pessoa às vezes comprando uma coisa. Olha. Carrão, Debinha.
Rubro-negro ainda mais, olha. Vai ver o preço que é isso. Não o preço do veículo. O preço de lutar para tê-lo. As pessoas não sabem quantas noites você está morto de cansado e mesmo assim não tem que trabalhar. As pessoas não sabem quantas vezes você está no meio do trabalho assim, de saco cheio, faltava um tantinho assim para dizer, homem. Mas não, lembrava que tem que trazer o pão para casa. Tem que engolir sapo, tem que engolir a seco. Porque tem que dar conta. Então, viver existe um preço. Lugar exige preço. Amém? E nós temos cicatrizes que nem todo mundo vê. Eu chamo de marcas de Cristo. Marcas para sempre. Que nunca mais vai se apagar. Não aqui. Ainda bem tem uma promessa para nós que Ele vai enxugar dos nossos olhos. Na verdade está escrito vai limpar. Porque se fosse só enxugar, imagina as irmãs aí de rímel enxugando choro, fica igual Coringa, né? Não, enxugar não, vai limpar, que é para não sobrar nenhum vestígio do mal. Diz Ele, vai limpar dos nossos olhos toda a lágrima. Vai chegar o dia, irmãos. Mas enquanto isso, nós vamos lutando, tendo a certeza que o que, pastor? De que o preço não é maior do que a graça. Amém? Essa ferida em Jacó é interessante, irmão, porque Jacó então fica mancando. Como é que eu imagino isso? Eu imagino isso uma dependência de Deus. Ele tinha conquistado as coisas de qualquer jeito. Ele tinha conquistado coisas até enganando. Mas agora Deus está dizendo para ele: ei, queridão, agora tu vai depender de mim. Não é mais do teu jeito, não é mais como você quer. Agora você vai depender de mim. Vai para onde eu disser que vai, faz o que eu disser que é para fazer. Isso deveria ser para nós o natural, irmãos. Para nós isso deveria ser o quê? Natural. Não haver nem luta, nem discussão. Senhor, estou querendo fazer isso aqui, Senhor, o que é que o Senhor acha? Não, não é para você não. Amém. Amém. Ó Senhor, isso aqui agora, o que é que o Senhor acha? Também não. Amém. Na terceira vez você continuava perguntando? Será que perguntava? Por favor, me ajude, em nome de Jesus. Não é para perguntar, eu pergunto, você só olha para essa pessoa. Só olha. Será que nos relacionamentos amorosos essa pessoa perguntou a Deus se ele aprovava ou não? Só olhe para essa pessoa. Será que ela perguntou a Deus, Senhor, é a tua vontade, Deus? Porque eu posso garantir para você que a maioria não. A maioria simplesmente fez. E mais, tem pessoas que Deus ainda avisa: vai dar ruim, não vai dar certo, faça não. Aí a pessoa vai o quê? Não, mas eu quero. É tão bonitinho, pastor. É tão bonitinha, pastor. Eu quero. Pois é, irmãos. Depois, quando dá errado, o que a pessoa faz? Como é que pode eu, servo do Senhor? Senhor, como é que pode um servo, uma serva tua passar por isso? Eu imagino Deus olhando para nossa cara, lá de cima, irmãos. Nem mexe a cara, nem mexe. Sim ou não? Sim ou não? Mas a dependência é só de relacionamentos? Não, de qualquer coisa. De qualquer coisa. Às vezes nós estamos com o que não deveríamos estar. Não era hora, não era momento. Mas não quisemos saber, só fizemos. Disse Jacó, o anjo: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Anjo aqui, irmãos, nós costumamos falar anjos, mas o certo é teofania, que é uma representação do próprio Deus. Era Deus na forma de anjo que estava na forma humana. Dá para entender isso? Para Jacó poder entender.
deixa aí, que o dia já amanheceu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. É o não deixar passar oportunidades. Não deixe passar oportunidades. Problema é as pessoas se confundem armadilha com oportunidade. Eu preciso fazer, eu estou tentando me controlar, mas não consigo não. Pergunta pro teu irmão, já errou já? Já errou já? Olhou e falou assim, menino, que oportunidade! Eita, Jesus, oportunidade, meu Deus! E não era, era armadilha. Já aconteceu com alguém? Pois é, irmãos. Pastor, mas como é que eu vou saber se é oportunidade ou se é armadilha? Como faz para conhecer isso? Propósito. Tudo aquilo que não é de fé, diz a Bíblia, é pecado. Qual o propósito disso? Qual a finalidade disso? Essa amizade é para quê? Quantas pessoas já perderam de Deus por causa de amizade? Preferiram a amizade do que aliança com Deus. Quantos? Muitos. Amém? E outros, para encerrar, ficam presos ao passado. Pastor, mas já errei muito. Você tem que deixar o passado passar. Você tem que deixar o passado passar. Você precisa deixar o passado passar. Não trazê-lo consigo. Errei, pastor. Ok, isso é bom reconhecer. Reconheci. Beleza. E agora? Deixa para trás. Meu Deus, o que o Senhor quer para frente agora? O que eu tenho que fazer para ser feliz? O que eu preciso fazer para ser abençoado? Ele disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Existe uma mudança que ela vem a partir de uma atitude. Eu tinha muito mais coisas para falar, mas não vai dar tempo hoje. Eu só quero que você grave uma coisa. Você não pode fazer de conta que os erros não foram erros. É preciso reconhecê-los como erro, ou talvez até como pecado. E dizer, Deus, olha, poxa, por algum motivo eu não te dei ouvidos. O Senhor alertou, o Senhor avisou, eu não dei ouvidos. Mas agora, Deus, eu não quero viver no passado, eu não quero viver com essa coisa, uma âncora presa. Não, eu quero liberdade. Liberdade. Se você puder, por favor, segure na mão de alguém. Não é para dizer nada, eu digo liberdade. Você precisa de liberdade. Você precisa se libertar desse passado ruim. Precisa dar a volta por cima. Assim como Jacó, mas eu enganei meu irmão me ameaçou de morte, as coisas deram ruim para mim, beleza, passado. O que você pode fazer agora? Eu posso lutar, pastor. Lutar junto com Deus para ter uma vida melhor. Então faça isso. Faça isso. E Deus vai te abençoar. Amém? Quem entendeu? Eu não posso deixar passar isso aqui. Só um ponto muito importante, tá? Deixa eu só achar ele aqui. Salmo 128, verso 2 diz: pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Diz em Efésios, capítulo 4, verso 28, o que furtava, o que roubava, não faça mais isso. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom trabalhar, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Ou seja, trabalhar para ter para você e ainda sobrar para oferecer para mais alguém. E por último, guarde esse, por favor. É importante para alguém, não sei quem, mas guarde esse. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Paulo disse: porque quando ainda estava convosco, vos mandamos, orientamos isto: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Cuidado com pessoas que só existem para usufruir do seu suor. Aqui eu não estou incluindo marido e esposa, porque tem mulheres que quando ouvem isso, esposas, ficam constrangidas. Pastor, não tem emprego fora. Minha filha, mais trabalho que dentro de casa?
Trabalho ruim da bexiga? Por quê? Porque não tem 13º, não tem férias, o trabalho nunca acaba e o patrão ainda é chato. Não é? Não. Trabalha muito. Então não considero que a mulher em casa não trabalha. Trabalha muito. E um trabalho estranhíssimo, que nunca acaba. Você lava uma pia de louça, 2 horas depois, até menos, já está lá cheia de novo. Tem que lavar de novo. Para mais 2 horas depois, está cheia de novo. Vai lavar de novo. E assim vai. Parece que as roupas se multiplicam. Eu fiz um teste lá em casa, mas a esposa viajou, passou uns dias viajando para o Ceará. Eu olhei assim e falei, meu irmão, só tem 3 pessoas dentro de casa. Como é que pode ter tanta louça suja? Eu fiquei assim, falei, você tá doido? 3 pessoas. Você arruma de louça. Né? Aí eu falei assim, eu acho que a pastora tem razão, porque ela deu uma ideia, né? Vamos deixar um prato, um talher e um copo, para cada um. Eu falei, é verdade, na próxima isso vai ser lei. Porque vai uma louça assim lá longe. Eu falei, não, eu disse logo, eu não lavo não. Tá lá, rapaz. Negócio multiplicando, velho. Pois é, botar a plaquinha lá, não é? Boa ideia aí, pastora, mandando a ideia aqui, ó. Viu? Tá? Então não quer fazer nada? Você não quer produzir? Por isso que tem uma turma aí, que eu não vou falar quem, que odeia crente, odeia cristão. Por quê? Porque na Bíblia nossa está dizendo, tem que trabalhar. Não quer trabalhar? Não. Então também não coma. Ah lá, só me chega para trazer problema, só me chega para trazer... Que coisa é essa? Irmãos, nós temos que ajudar. A Bíblia diz, se você pode fazer o bem, não faz. Sabe como fazer o bem? Não faz, comete pecado. Agora, vê se está escrito na nossa testa assim, besta. Pelo menos na minha não está não. Acessa, mano. Acessa. Entendeu? Você está me entendendo? Você tem que ensinar para a pessoa, você tem que produzir, meu filho. Tem que trabalhar, tem que fazer a sua parte. É preciso. Os adolescentes, pastor, adolescente tem que focar em estudar. É tanto que no documento você coloca assim, profissão, estudante. É reconhecido? Sim. É aceito. Aceito, estudante. É adulto, está fazendo universidade, não está trabalhando ainda, coloca lá, estudante, e é aceito. E quem não é nem profissional, nem estudante, coloca o quê? Neném? Você está entendendo? Adolescente já tem que ter uma obrigação, filho. Um lixo para fora, uma louça, limpar um quintal, varrer uma casa. Encontrei a irmã que falou assim, não pastor, lá em casa homem não faz essas coisas não. Beleza, você está criando um inútil. Um inútil. Que quando for viajar, for morar na casa dos outros, vai sofrer que só. Vai sofrer muito, que vai ser muito reclamado. Porque faz tudo errado, de qualquer maneira. Então a Bíblia diz claramente, irmão, está errado isso. Corrige isso, para Deus poder abençoar. Feliz dos filhos que suas mães ensinam a se virar. Sabe fazer uma comida, ali, mas sabe. Não vai passar fome não, certo? Sabe engomar uma roupa. Que conversa é essa, irmão? Que história é essa? Ah, pastor, mas na minha família é só a mulher que faziam. Isso é uma cultura familiar. Isso é uma cultura familiar. Mas eu não posso dizer que está certo. É uma cultura que eu entendo, mas eu não posso dizer que está certo. O certo seria saber fazer. Para uma necessidade, não passar perto. Não passar perreio. Amém? Quem entendeu? Aplauda o Senhor Jesus.